Todos estão me ouvindo bem? Né? Efésios capítulo 3 diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pela qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém? Nós vamos fazer uma oração agora, pedir a Deus que nos ajude a entender esta passagem. Não é uma passagem muito fácil, né, como nós acabamos de ler, para que a gente possa aplicar esta palavra no nosso dia a dia. Pai querido, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer pela vida do pastor Alain, do pastor Rodrigo, Senhor, os teus filhos que aqui estão, Senhor, durante esses 3 anos dirigindo esse trabalho, por todas as suas famílias e também os irmãos, a equipe, Senhor, que está colaborando, Pai, com a Urba Nova, aqueles que começaram desde o princípio, aqueles que são os pioneiros, aqueles que foram se agregando, Senhor, à medida que o tempo foi passando. Nós queremos te agradecer por todos, toda essa igreja que se formou com o propósito de glorificar o teu santo nome. E agora, Pai, que nós lemos a tua palavra, que o teu Espírito Santo que habita no nosso coração possa nos dirigir, de tal forma que essa palavra não se torne apenas uma palavra para o nosso conhecimento, apenas para o nosso intelecto, mas que ela produza vida, que possamos, Senhor, vivenciá-la, que possamos experimentá-la para louvor da tua glória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu fui mal educado agora, mas eu quero apresentar algumas pessoas que estão comigo, né? A minha querida mãe, a irmã Iris, né? Quero apresentar também Otton. Otton é tio da Daisy, minha esposa, e a minha prima, Rebeca, né? Eles estão uma temporada aqui em São Paulo. A Rebeca fez a FUVEST, né? Vou morar depois pela Rebeca, né? Porque ela nem conferiu ainda no gabarito, né? Mas para que ela possa ter sido bem sucedida nessa avaliação. Eles estão acompanhando a mim nesse momento, né? E eu fico muito feliz de que eles estejam aqui conosco nesta igreja. Meus queridos irmãos e irmãs, igreja, por que se importar então com a igreja? Atualmente existe uma severa crítica à igreja como instituição, né? A igreja é muito criticada, não somente aqui no Brasil, mas em vários lugares, né? Principalmente na Europa, principalmente nos Estados Unidos, principalmente no Ocidente cristão. Nós temos uma igreja muito criticada justamente no Ocidente cristão. Essa crítica não é tão severa, por exemplo, na igreja missionária, a igreja que está na África, a igreja que está no mundo islâmico, né, que está tentando sobreviver diante das perseguições, mas aqui, no nosso Ocidente, principalmente no nosso Brasil, a igreja tem sido muito criticada pelos próprios membros da igreja ou por ex-membros da igreja.
Essa crítica ela tem seu sentido, muitas vezes, e algumas vezes essa crítica se dá por uma falsa compreensão do que seja igreja. Os problemas que a mídia revela, principalmente em relação a líderes e ministérios, reforçam a percepção de que a igreja se desvalorizou. A minha irmã está no Canadá e a gente brinca, né? Eu tento de alguma forma mostrar os defeitos do Canadá para ela, para que ela volte, e ela mostra os defeitos do Brasil. Então é um 7-1 todo momento, é 7-1, a gente perde de goleada, né? Pouco até, né? Mas o fato é que eu mandei uma notícia para ela que me chamou a atenção. Uma pastora de uma igreja tradicional no Canadá, ela se declarou ateia. E ela continuou sendo pastora da igreja. E aí o concílio e os outros pastores convidaram-na para que ela pudesse se retratar, para analisar se ela tinha cometido alguma heresia. E por incrível que pareça, esse concílio a liberou, acreditando que não, a igreja precisa ter pessoas que pensam diferente, inclusive pessoas que desacreditam da Bíblia. Ela simplesmente não acredita na Bíblia como palavra de Deus, não acredita no nascimento virginal de Cristo, não acredita na morte e ressurreição, não acredita que a maioria das histórias bíblicas sejam verdadeiras. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que essa pastora ensina? Né? E ela continuou pastoreando a igreja. Então, esse tipo de crítica que nós temos à igreja se dá muitas vezes até por conta da liderança que está nas igrejas. E aí eu mandei para a Marisa essa notícia e ela chegou e falou, a coisa aqui está feia, no Canadá a coisa aqui está feia. E diante desse quadro, que pode ser considerado desanimador, o apóstolo Paulo nos mostra uma outra realidade sobre a igreja, que é fundamental para a vida cristã. Então eu gostaria que a gente deixasse essa percepção meio rasteira da igreja, dessa crise que a gente muitas vezes na igreja. Porque crise, desde Adão e Eva, nós estamos em crise. Alguns dizem, mas o casamento está em crise. A questão é, quando não esteve? Porque desde que o pecado entrou na vida do homem, todas as instituições, elas sofrem as crises. A crise é uma realidade. A igreja, evidentemente, por ser composta de pessoas, ela também vai lutar contra essa tendência pecaminosa. Mas vamos ver o que o apóstolo Paulo pode nos ensinar acerca do que é a igreja. O contexto dessa passagem é o seguinte. A carta ela é direcionada aos Efésios e nos mostra a importância da igreja cristã. Essa carta ela pode ser considerada uma carta eclesiológica, né? Porque o grande tema dessa carta, além de Cristo, é também a igreja. O apóstolo Paulo é o intérprete dos evangelhos. Jesus Cristo, ele veio trazer a mensagem do evangelho, utilizou parábolas, trouxe ensinamentos preciosos. E o apóstolo Paulo, que era uma pessoa que tinha sido criada no farisaísmo, uma pessoa que tinha um conhecimento teológico muito grande entre os judeus, o apóstolo Paulo, ele foi guindado pelo Espírito Santo para que ele pudesse transmitir, interpretar as palavras de Cristo de uma forma prática às igrejas. Então o apóstolo Paulo é a melhor pessoa para que a gente possa buscar, para que a gente entenda como é o funcionamento da própria igreja. Em meio aos desafios das heresias e o combate dos judaizantes, o apóstolo Paulo orienta a igreja de Éfeso teologicamente. Éfeso era um centro religioso, cultural, havia um paganismo muito grande nessa cidade, e a igreja se estabelece ali, e uma igreja muito forte. A igreja de Éfeso é uma das 7 igrejas mencionadas em Apocalipse, é uma igreja que o apóstolo Paulo ficou 3 anos ensinando um grupo missionário. Então nesse grupo missionário estava ali Silas, Timóteo, Tito, Epafrodito. Havia um núcleo missionário muito importante nessa cidade. Até o apóstolo Paulo fez como Urbanova. Urbanova alugou um hotel, o apóstolo Paulo alugou a escola de Tirano, para unir aqueles que queriam saber mais do Evangelho. E durante 3 anos ficou nessa igreja. E para que não bastasse,
Depois do apóstolo Paulo, o apóstolo João foi também um dos líderes dessa igreja. Então essa igreja foi a igreja que foi alimentada com feijoada, não foi qualquer alimento não, né? Uma igreja muito consistente no conhecimento de Cristo e também nas Escrituras Sagradas. A partir desse contexto, vamos extrair então alguns pontos para que a gente perceba o que o apóstolo Paulo entende acerca de igreja. Primeiro, a igreja foi idealizada e preparada por Deus. Então a igreja foi criada por Deus. Essa instituição, ela foi gestada por Deus. É importante a gente quebrar alguns preconceitos em relação a instituições. Nós convivemos com instituições. O casamento é uma instituição. A igreja é uma instituição. O Estado é uma instituição. O governo é uma instituição. O grande problema da instituição não está no fato da instituição existir. O grande problema é a instituição ser um fim em si mesma. Quando, por exemplo, ao invés de nós nos preocuparmos com as pessoas dentro das instituições, nós nos preocupamos com as instituições no aspecto externo, com as regras, com os estatutos, com os regimentos, com as formalidades, com os documentos, com as reuniões, com a parte física, com os templos, com as construções, com o aparato, ao invés de nós nos preocuparmos com as pessoas. Esse é o grande problema das instituições. Agora, como seres humanos, nós vivemos em instituição, porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos daquele que está com a criançada lá. Essa estrutura se institucionalizou dessa forma. Nós temos um local em que no louvor, primeiramente, todo mundo canta junto, e a gente entende que as crianças elas vão brincar um pouco, vão incomodar um pouco, porque nós adultos temos uma outra percepção para que a gente possa entender. E aí, no segundo momento, se cria uma instituição à parte, que é a sala das crianças, para que as crianças possam ter um ensino na sua idade, para que elas possam ter um momento de recreação e, ao mesmo tempo, alguns princípios bíblicos. Quer dizer, se criou, se institucionalizou, mas de uma forma muito simples, porque, na verdade, a gente se preocupa com as pessoas. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre igreja. Igreja, sim, é uma instituição. Quem é que não vive em instituições? Os anjos. Os anjos são criados individualmente. Os anjos não têm relacionamentos sexuais. Os anjos não formam anjinhos. Os anjos não se casam e não se dão em casamento. Os anjos não precisam de instituições, mas nós não somos anjos. Nós precisamos de RG, CPF. Nós precisamos de uma série de coisas para poder conviver em sociedade. E, no entanto, o que nós podemos perceber, o apóstolo Paulo, ele afirma que a igreja é um mistério. 3 vezes o apóstolo Paulo fala em mistério. O pentecostal já pensa outra coisa em mistério. Quem aqui é de raiz pentecostal, isso é mistério, mas mistério na Bíblia, mistério aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, é a igreja. Toda vez que o apóstolo Paulo fala aqui, o mistério que estava oculto, o mistério que agora foi revelado e por aí afora, ele está dizendo que é a igreja, porque para ele a igreja era um grande mistério. O apóstolo Paulo era judeu, ele vivia como judeu, acreditava que a salvação de Deus era para os judeus, acreditava que se uma pessoa não se convertesse ao judaísmo, não se circuncidasse, não passasse agora a viver os valores do judaísmo, a pessoa não poderia reconhecer a Deus. E com o advento do Pentecostes, com o Espírito Santo sendo derramado no dia do Pentecostes, surge a igreja. Uma igreja que é uma igreja agora multirracial, multiétnica, incluindo judeus e incluindo gentios,
E o apóstolo Paulo, que era inclusive perseguidor dos cristãos, o apóstolo Paulo era como se fosse um membro do Talibã, da Al-Qaeda. Ele era um terrorista judeu, porque ele ia atrás dos cristãos para matar. Ele foi responsável também pela morte de Estevão. Ele era um radical judaico. E ele, pela ação do Espírito Santo, na sua conversão, no chamado de Deus para que ele seja apóstolo, aí ele começa a entender o mistério de Deus que estava oculto, que era a igreja de Cristo. Uma igreja para todos. Uma igreja que alcança o mundo. Uma igreja pro menor até o maior. Uma igreja que é constituída não apenas de um grupo racial, mas de todo aquele que confessa o nome do Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Amém. Essa é a igreja de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele descobre isso. Ele descobre que essa igreja, ela foi preparada por Deus. Era uma igreja que estava sendo gestada na história do povo de Israel para tornar-se realidade no dia de Pentecoste. Existe um projeto divino delineado e muito bem elaborado para a redenção do homem, e a igreja faz parte desse projeto. Então a igreja não é um acaso. A igreja não foi formada pela ideia de alguns homens, ou mesmo até pelo apóstolo Paulo. Né? A igreja já estava sendo gestada por Deus na eternidade. Deus já tinha esse propósito quando chamou Abraão, quando deu a oportunidade de Isaac, Jacó, e por aí Jacó e Isaac, e por aí afora. Nós vamos ter o crescimento do povo de Israel, e depois Jesus Cristo, vindo do povo judeu, ele acaba inaugurando a sua igreja no grupo apostólico, e na sua subida, depois de 40 dias, na festa de Pentecostes, nós temos então o nascimento da igreja de Cristo. Então esse projeto estava delineado desde a eternidade. Desde a eternidade. Aliás, para nós é difícil entender isso, né? Como é difícil a gente entender a eternidade. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo morreu antes da fundação do mundo. Quer dizer, Jesus Cristo já tinha sido escolhido para ser morto por nós antes do pecado, antes de Adão e Eva. Então imagine a conversa da Trindade. Deus Pai falando com Deus Espírito e o Deus Filho. Olha, eu vou criar um homem. Aí o Espírito pergunta, mas como é que nós vamos criar o homem? Estou imaginando, pelo amor de Deus, não vai escrever isso, não vai gravar isso aí. Mas como é que nós vamos criar o homem? Vamos criar um homem livre, a possibilidade de escolher. Nós somos livres, então nós vamos criar um homem livre. E aí o Espírito Santo chega e diz, mas a gente sabe que se nós criarmos o ser humano livre, ele vai se afastar de nós. E se ele se afastar de nós, ele perde a vida. Porque nós somos a fonte da vida. Aí Jesus Cristo se apresenta e diz, bom, eles vão ser criados livres, eles vão se afastar de nós, mas eu morro na cruz por eles. Eu morro no lugar deles. A morte que eles iam experimentar, eu experimento essa morte no lugar deles, para que eles possam ser redimidos e para que eles possam ter um relacionamento comigo. Então as coisas de Deus vêm desde a eternidade. Igreja é uma coisa que desde a eternidade também está sendo gestada por Deus, para que a gente pudesse conhecer a palavra de Deus, pudesse conhecer a Jesus Cristo, pudéssemos nos conhecer uns aos outros. Então a igreja foi idealizada e preparada por Deus. A igreja é um organismo desse momento que nós estamos vivendo, dessa dispensação. Antes, a revelação específica de Deus estava em Israel, pela lei de Moisés. Hoje nós vivemos o período da igreja conhecido como o período da graça de Jesus. Então, hoje, qualquer pessoa pode clamar o nome do Senhor Jesus e ser salvo. Nós estamos no período da graça. E a igreja, ela é fundamental nesse período, porque ela proclama a graça do Senhor Jesus. Nós não estamos no período da lei, que era o período do povo judaico. Nós agora estamos no período da graça, que foi inaugurado no dia de Pentecostes. Esse período da graça, a própria palavra de Deus diz, um dia vai acabar. Nós temos
um tempo para pregar o Evangelho. Esse tempo vai terminar justamente quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. E aí começa um outro tempo, um tempo de dificuldade. Muitos teólogos e intérpretes entendem que volta ao tempo da lei, né? Mas o fato é que nesse tempo que nós estamos vivendo esse tempo conhecido como o tempo da graça. E o instrumento de Deus hoje para vivermos a jornada cristã é a igreja. É a igreja. Não há pessoa que não seja salva em Cristo Jesus que não participe da igreja. Vamos pensar nisso, né? A gente, quando fala em igreja, a gente tem que pensar que a igreja, ela não é vista apenas por um agrupamento local. Aquela pessoa que aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, começa a fazer parte do corpo de Cristo e é integrado à igreja. Nós somos igreja. Deixa eu contar uma experiência para os irmãos. Eu praticamente nasci na igreja. Eu fui apresentado, como as crianças que estão aqui foram. Foi apresentado pelo missionário Manuel de Melo da Igreja Brasil para Cristo, na rua Tuiuti. Então tem a foto, minha mãe guardou a foto, preta e branca, né? Aquelas pequenininhas, não dá nem para me enxergar lá, mas eu estava lá. Né? Então fui apresentado como criança. Participei da Igreja do Brasil para Cristo, um tempo quando eu era neném. Depois, o tempo que eu me conheço por criança, que corria também na igreja, naquela época era mais complicado, né? Os diáconos não deixavam a gente correr na igreja. A gente ficava naqueles bancos duros, né, balançando o pé, porque era a única coisa que era permitida as crianças fazerem no culto, balançar o pé. Né? E minha mãe dava um jeito, dava um papel, né, para que eu pudesse escrever alguma coisa, desenhar. E quando eu estava bem entediado, eu ficava brincando de briga, da mão direita com a mão esquerda. Ficava batendo assim, né? Imaginando o herói e o vilão. Né? Eu me lembro dessas situações dentro da igreja. Mas aí comecei a participar de uma igreja que era, levado pelos meus pais, a Igreja Evangélica do Espírito Santo. Uma igreja de presbiterianos que se renovaram. Durante um período, né, eu acompanhei meus pais. Essa igreja teve um problema. Teve um problema com o pastor, a liderança. Meus pais saíram da igreja. Eu era pequeno, saí com eles. Eu me lembro dessa igreja que eu ficava nos corredores. A gente brincava de esconde-esconde, brincava de pega-pega. Né? Lembro de episódios dessa igreja. Lembro, por exemplo, de um dia que uma irmã, terrivelmente possessa de espíritos demoníacos, ela foi liberta. E eu, criança ali, da idade do Nick, né, da idade do Pedro, eu vi ela vomitando, né? Eu fiquei meio apavorado com aquela cena. E aí essa irmã depois começou a frequentar a igreja, e aí no aniversário da igreja, acho que eu me lembrei dessa história por causa do aniversário, ela estava cortando o bolo. Cortando o bolo. E tinha pratinhos azuis para os meninos, pratinhos rosas para as meninas. Então, tá na fila, eu estava na fila e de repente acabou os pratinhos azuis. E tinha um cinza. E ela me deu um cinza. Aí eu olhei assim, olhei para ela e pensei, será que essa mulher está liberta mesmo? Aí eu pensei assim, na minha mente infantil, tem coisa aqui, eu vou vomitar que nem ela vomitou. Aí eu cheguei e tal, peguei o bolo, dei um perdido no pessoal, joguei o bolo no lixo e não se fala mais nisso. Não comi o bolo, até hoje eu não sei que gosto tem aquele bolo do aniversário. Mas vários episódios assim, da minha infância, sendo vivenciada na igreja. Depois, nós saímos dessa igreja por causa dos problemas em relação à liderança, ao pastor. Fomos para a Igreja Brasil para Cristo, de um pastor muito simples, policial, pastor Eurípides, uma pessoa muito temente a Deus, e nós ali, numa igreja agora mais de periferia, né? Um povo mais simples, e a gente estava ali, ajudando, meus pais ajudando, eu ainda muito criança também, mas fui crescendo também naquele ambiente. Aquela igreja também teve problemas, teve dificuldades, né? Meus pais se deslocaram para a igreja
Missão Cristã, Verdade e Vida. Nesse período, eu estava na adolescência, eu me afastei um pouco dos caminhos do Senhor. Mas voltei nessa igreja. E voltei com tudo. Voltei cada vez mais crendo no Senhor Jesus. A experiência que eu tive de conversão foi aí, porque até então era uma pessoa religiosa que acompanhava a igreja, filho de crente, né, que conhecia muito bem a Bíblia, mas a Bíblia intelectualmente, mas não experimentou ainda, não tinha experimentado a ação do Espírito Santo. Eu voltei para a igreja. Nessa igreja tinha uma pessoa que jogava futebol, que me convidava, brinquei com eles durante muito tempo, joguei futebol com eles. Só que essa era uma igreja ultra pentecostal. Então começou a haver algumas profecias. Um dia quebrou a calha na igreja lá, aí caiu uma água assim, perto do púlpito da igreja. Aí uma irmã profetiza, diz: olha ali, os rios de água viva estão fluindo, vamos orar todo mundo para lá. Né? E todo mundo chegava, tirava o sapato, ajoelhava, ficava ali orando lá no rio de água viva. Até que alguém percebeu: poxa, mas esse rio de água viva está com cheiro ruim, né? Entrou no carpete, né? Tava ruim o negócio. Eu me lembro também, eu era cabeludo, acredita? Eu tinha um topetão, né? Cabeludão, barbudo, né? E aí um dia veio uma profeta, chegou e ela tinha a revelação de quem ia para o céu, quem ia ser arrebatado e quem não ia. E ela inventou uns 3 arrebatamentos. Um vai no primeiro, no segundo e no terceiro. Né? Aí ela chegou e na roda assim: você vai no terceiro, você vai no primeiro, você vai no segundo. Aí ele apontou para ele: você não vai. Aí, então, vendo que aquela igreja já não estava me alimentando, pouca coisa havia de palavra ali. Aí, eu não sei o que aconteceu, isso mexeu muito comigo. Mas o fato é que aí depois eu fui numa outra igreja que era da mesma denominação, mas era mais centrada, era mais bíblica. E fui. E nessa igreja eu fui líder dos jovens, comecei a exercer funções dentro da igreja. É uma igreja querida, querida, querida. A gente ia evangelizar na rua, a gente ia no leprosário, a gente fez uma ópera rock, uma peça gospel, né? Que era um negócio. A gente ia nas escolas, fazia peça. Eu depois fazia o apelo, né? Era uma igreja pulsante assim, de jovens ali que amavam a obra de Cristo, e era uma igreja muito importante na minha vida. Foi uma igreja muito importante na minha vida. Fiquei ali vários anos. E o que aconteceu? De novo o problema na liderança da igreja. A liderança se dividiu, agora por questões financeiras, por problemas financeiros. E aí eu acabei saindo da igreja. E nessa época eu já estava no seminário. A gente abriu uma igreja batista, a Vila Nova Cachoeirinha. Alguns anos nós ficamos à frente dessa igreja, né, juntamente com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã. Essa igreja até hoje existe lá. Ficamos vários anos na Zona Norte, morávamos na Zona Sul, até que depois nós fizemos a sucessão. Um outro pastor assumiu a igreja, sem nenhum tipo de problema. Para nós já ficava inviável ir na igreja devido à distância, e eu fui para a Igreja Batista do Povo. Na Igreja Batista do Povo fiquei apenas um ano e a Pauliceia me chamou. Eu estou há 18 anos na Pauliceia. Por que eu estou dizendo isso? Foram várias igrejas que nós passamos, várias igrejas. Mas o que ficou da história dessas igrejas da minha vida não foram os prédios, não foram os cargos, não foram as funções. São as pessoas que até hoje eu me lembro. São as pessoas que estão no meu WhatsApp. Tem um grupo da Igreja Missão Cristã Verdade e Vida, dessa dos jovens, que tinha um trabalho interessante, que tem mais ou menos 30 pessoas, que resolveu fazer um grupo. E essas pessoas, a gente conversa sobre o que aconteceu no passado, o que nós fizemos. E uma das conversas, alguns estavam até meio afastados, outros estavam em outra igreja, e a gente concluiu que o fato de nós agora estarmos em lugares diferentes, de algumas pessoas às vezes não estar numa igreja, mas estar no Senhor, configurava de que nós nunca deixamos de ser igreja.
nunca deixamos de estar no corpo de Cristo Jesus. Talvez não estivéssemos na mesma igreja local, talvez estivéssemos temporariamente, sem um grupo para congregar, mas nós não deixamos de ser igreja, porque todos nós somos filhos de Deus, acreditamos em Cristo Jesus. Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Então, a imagem que às vezes a gente tem da igreja institucional é uma imagem que atrapalha o fato de nós nos considerarmos muito mais do que as crises que nós passamos. Eu já vi pastor que teve problemas financeiros na igreja, pastor que teve problemas de adultério, líderes que erraram, grupos que se dividiram. Mas isso não deixou de ser uma realidade, que nós ainda somos igreja do Senhor Jesus. Nós estamos ligados e nós fomos responsáveis pelas coisas boas também que aconteceram na vida dos outros e as coisas ruins também que nós aprendemos com elas, porque nós somos igreja. Então o que nós podemos perceber, a igreja é esse organismo, mesmo com as suas ambiguidades e defeitos humanos como cristãos, nós estamos incluídos nela. Tem uma história muito interessante, foi do pintor da Capela Sistina, foi esqueci o nome dele. Michelangelo. O Michelangelo estava ali pintando o apóstolo Pedro, e aí as bochechas do apóstolo Pedro estavam muito vermelhas. E aí o Papa da época, que era o Papa Júlio III, chegou e olhou assim: mas por que Pedro está com a bochecha tão vermelha? Aí o Michelangelo falou: é porque ele fica corado em ver o que está acontecendo aqui dentro dessa igreja. A gente sabe que existem situações humanas problemáticas dentro da igreja. Alguém já comparou a igreja como a Arca de Noé, dizendo que, imagine a Arca de Noé, com aquela bicharada, com aqueles animais, aquele cheiro dentro da Arca de Noé. E alguém disse o seguinte: olha, se não fosse o dilúvio lá fora, ninguém aguentava o cheiro dentro. Mas lá fora tem um dilúvio. Nós somos pecadores. É interessante que nós não somos pecadores porque pecamos. A gente pensa o seguinte: eu pequei, então eu sou pecador. Não, nós pecamos porque somos pecadores. É da nossa, infelizmente, da nossa natureza humana decaída. Então nós erramos uns com os outros. Se a gente faz uma coisa assim boa, entre aspas, é pecar e errar um com o outro. A gente fere pessoas, a gente é ferido. E a igreja é o ministério da reconciliação, porque constantemente nós estamos juntos, aprendendo uns com os outros, pedindo perdão e cada vez mais sendo edificados. Tanto é que Jesus Cristo falou sobre a igreja, não foi só o apóstolo Paulo. 2 vezes Jesus Cristo fala sobre a igreja. A primeira vez, justamente em Mateus 8,17, depois vocês vejam, é sobre disciplina na igreja. Olha, se um irmão pecar contra você, vai até ele individualmente, fala com ele, se ele reconhecer, ganhasse o teu irmão. Mas se teu irmão é um teimoso, é um sujeito que não quer se acertar, vai lá, vai com uma outra pessoa, 2 pessoas, 3, e fala com ele. Mas se o teu irmão continuar nessa situação terrível, ajunta a igreja toda, fala com todo mundo, vão corrigir esse homem. E se mesmo assim ele não se corrigir, aí considera como um gentio, uma pessoa, um pecador, que não tem jeito. É a exclusão, nesse caso. Então, a igreja, a gente está sempre se ajudando mutuamente, está sempre se corrigindo. E esse texto mesmo é interessante porque Jesus Cristo fala: aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e aquilo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Mostrando que a igreja é um local, é uma instituição que Deus avaliza as suas decisões, que Deus está por detrás das suas decisões também. Que Deus está ali procurando agir de tal forma que a igreja seja um instrumento de ensino, de disciplina, de correção, para nós que precisamos desesperadamente de direção. Pelo amor de Deus, esse mundo é um caos. Esse mundo vive sem direção e sem sentido. A igreja nos dá sentido, nos mostra qual é a nossa vocação, nos mostra o que devemos fazer. A igreja também, um outro aspecto,
ela é testemunho divino para o mundo espiritual e secular. A igreja foi elaborada por Deus para ser um meio de salvação para o homem. Aliás, um instrumento, para que o homem pudesse, através da igreja, conhecer a Cristo Jesus. E a maneira variada pela qual Deus se revela na igreja, coloca como centro das demais instituições. Opa, nós temos uma importância espiritual muito grande para esse país, os principados e potestades, quer dizer, para os poderes, que não é pela via política, gente. Pelo amor de Deus, me dá urticária, a bancada evangélica me dá urticária. A bancada evangélica, quando começa assim, parece aqueles cupinzinhos assim, chegando, e eu fico pensando, meu Deus, o que esses homens vão fazer? Você sabe por que eu penso assim? Porque eu sei que eu sou um pecador também. E eu sei que eles estão no centro do poder. E que se eles não tiverem uma base muito sólida, eles vão se contaminar. Eu oro pela bancada evangélica. Mas não é pelo poder político que a gente chega e transforma um país. É pela relação. É pela evangelização. É pelo testemunho cristão. Não adianta a gente fazer leis para o país, para todo mundo se tornar parecido com os evangélicos. Não dá. A lei de Moisés não conseguiu fazer isso com amor. Mas a igreja ela tem um papel que é um papel espiritual. Nós devemos orar pelos governantes, devemos evangelizar as pessoas, devemos ensinar as pessoas, devemos mudar de baixo a cosmovisão do país. E eu tenho um receio muito grande em relação a chegar no poder, a igreja evangélica no poder, porque a igreja católica um dia era a igreja cristã e foi para o poder e se tornou lastimável. A igreja católica foi capaz da Inquisição, a igreja católica foi capaz das cruzadas, a igreja católica foi capaz de tantas arbitrariedades. A igreja protestante também, na reforma protestante de Calvino, foi capaz também de tantas arbitrariedades. Houve Inquisição na época de Calvino também. Teve uma pessoa, por exemplo, havia uma lei que dizia que mulher não podia usar vermelho. Desculpe o Denis ali, está de vermelho, mas isso é para as mulheres. Uma mulher estava com cabelo, um coque meio exagerado, foi presa, porque Calvino chegou e achava que aquele coque era indecente. Um sujeito chegou e deu o nome do filho dele de Cláudio. Não podia dar o nome de pessoas que não fossem bíblicas, nomes bíblicos, em Genebra. Foi preso um homem, porque deu o nome do filho de Cláudio. Nicolas, então, acho que era prisão perpétua. Mas aí o sujeito estava na prisão, aí ele chegou e mudou o nome do filho. Abraão, aí já apelou o pai da fé, deu o nome do filho de Abraão, saiu da igreja, saiu da prisão. Calvino chegava e tinha um grupo de olheiros para ver se o pessoal não ia na igreja. E quem não fosse na igreja pagava multa. Olha, não fala isso, não espalha, senão a igreja vai querer cobrar multa de crente que não vai na igreja. Mas Calvino fez isso. Então a igreja, quando se mistura ao poder político e quer mudar o mundo através do poder político, ela faz só lambança, porque o poder político corrompe. Mas o nosso papel como igreja é evangelizar, é alcançar, por exemplo, o Império Romano, em 300 anos, pela evangelização. Perseguia-se cristão, matava-se cristão, mas o cristianismo avançava.